Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos iniciar mais uma videoaula sobre as propriedades da potência. E neste caso nós vamos estudar a primeira propriedade, que é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Bom, primeiramente eu vou colocar a sua propriedade, que é dada por uma base A, vamos chamar aqui de base A, sendo A um número inteiro qualquer, elevado a um expoente m, chamaremos de m, ou seja, um número também inteiro e qualquer. Neste caso aqui, temos que ter o cuidado do A ser diferente de zero. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Multiplicado por A, ou seja, a mesma base, o mesmo número inteiro, usado aqui, né? Elevado ao expoente n, um outro número inteiro qualquer. E isto é igual a alguma coisa, né? Essa multiplicação, a multiplicação de duas potências. A propriedade diz que a multiplicação de duas potências de mesma base refere-se, é igual, né? Igual a manter a base e você soma os seus expoentes, m mais n. Muito bem. Então, vamos ter o cuidado neste caso aqui do A ser diferente de zero. Certo? Muito bem. Primeiro exemplo, vamos usar um exemplo aqui, né? Sempre bom, muitos exemplos. Escrever aqui 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado ao cubo. Ora, isto nada mais é do que você tem uma multiplicação de duas potências. Aqui você tem uma potência, aqui você tem uma outra potência. Você tem base 3 nas duas potências, então mantém a base. E vamos somar os expoentes, 2 mais 3. 2 mais 3, e isso resultará em 3 elevado a 5, pois 2 mais 3 é 5. Muito bem. Bom, não entendi por que apagou ali em cima. Vou continuar assim mesmo. Então, 3 mais 2 é igual a 5. E o que é 3 elevado à quinta potência? 3 elevado à quinta potência é 3 multiplicado por si mesmo 5 vezes, né? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, igual. Bom, vamos lá. 3 vezes 3. 3 vezes 3 aqui. Peraí. Como... Tá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o 3, 27. 27 vezes 3, 81. E agora, por fim, 81 vezes 3, 243. Então esse é o resultado da multiplicação dessas duas potências aqui, né? Bom, por que é uma soma? Vamos tentar justificar com esse mesmo exemplo. O que é, na verdade, pessoal, 3 elevado ao quadrado? Aqui, ó. De novo. Vamos ver aqui. O que é 3 elevado ao quadrado? Está um pouco escuro. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Certo? Agora, vezes esta operação de multiplicação entre as potências. Agora a próxima potência, que é 3 vezes 3 vezes 3. Vocês percebem que o número de vezes em que este fator 3 ele repete, não é exatamente o número de vezes que este número 3 repete? Aqui, então, aqui, ó, 5 vezes, né?
5 vezes. E aqui também. 5 vezes. Ora, se eu perceber que se eu perceber e ficar atento que o número de vezes aqui foi 2, que é está representado aqui no expoente. O número de vezes aqui foi 3, representado aqui no expoente. Totaliza a soma deles, né? 5. Por isso que eu posso dizer que a multiplicação de mesma base, de potência de mesma base, é a soma dos seus expoentes, né? Então, essa multiplicação, que a gente já fez ali anteriormente, dá 243. Certo? Muito bem. Vamos para um segundo exemplo. Exemplo B. Deixa eu mudar aqui. Eu preciso ter um pouco de habilidade ainda com essa caneta. Tá. Exemplo B. Vamos usar agora no expoente, em um dos expoentes, um valor negativo. Então lá, 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos 2. Muito bem. Novamente, você percebe que é uma multiplicação de potências de mesma base? Sim. Mantém a base, essa é a regra. E soma os expoentes. Então lá, vamos somar 3, somado com quem? Com o próximo expoente. O próximo expoente qual é? Menos 2. Ora, tomemos o cuidado de somar isto corretamente, tá, pessoal? Então, mantém a base. 2 elevado a quanto? Quanto é que é 3 somado com menos 2? Lembram disso? Muito bem, vamos fazer aqui uma observação aqui no cantinho. Aqui, ó. Vou colocar aqui a observação que é importante. Tá? Porque há muitos alunos que confundem um pouco as regras, né? Tá aqui, ó. Observação. Pessoal, eu tenho uma soma, não é multiplicação neste caso, tá? Cuidem que eu vou falar. Uma multiplicação de números de mesmo sinal, por exemplo, 2 números positivos e 2 números negativos, resultam em um número positivo. Um positivo e um negativo resulta em um negativo. E um número negativo e um positivo resulta em negativo. Essa regra aqui, ela funciona bem para que operações? Ela funciona bem para multiplicação, fique claro isso. Funciona bem não, ela funciona para multiplicação e funciona para a divisão. Só. Mas, veja o detalhe. Quando os sinais estão separados aqui, ó. Vejam que é este caso aqui, ó. O mais e menos aqui, ó, eles estão separados por um símbolo, que é o parênteses. Então, quando isso ocorre, você pode aplicar essas regras aqui também. Então, quando você pode aplicar também essas mesmas regras da multiplicação e da divisão? Ó, quando você tem sinais separados por parênteses, colchetes ou chaves. Então, assim, ó, se for mais e assim mais e um número aqui, né? Isso vai dar mais, certo? Se for mais e assim menos, isso vai dar menos, que é exatamente aquele caso lá. Se for menos e mais, isso dá menos. Se for menos e menos, isso dá mais. Certo? Veja que essas regras aqui, elas funcionam da mesma forma que na multiplicação e na divisão. Entendido isso? Então, por essa razão, que 3 somado com menos 2 vai resultar em... Só um pouquinho. 3 somado com menos 2
vai resultar assim, ó. 3 menos 2. E quanto que é 3 menos 2? Veja bem, ó. Olha aqui, ó. Mais e menos, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. É 2 elevado a quanto? A 1. Que 3 menos 2 é 1. E 2 elevado a 1, definição, uma das definições da potenciação, qual é? Quando é elevado a expoente 1, é igual à própria base, né? É igual a 2. Muito bem. Essa é uma das aplicações. Vamos ver um segundo exemplo. Exemplo C. 2 elevado à quarta potência multiplicado por 2 elevado a menos 6. Mesma coisa, multiplicação de mesma base, mantém a base e soma expoentes. Vamos lá, somando 4 somado com menos 6. Já sabe o que vai dar, né? Então, 2 elevado a quanto? 4 mais menos 6. Ó. Onde é que está aqui? De novo, está aqui. Ó. Dá menos 6. Igual a 2 elevado a quanto? 4 menos 6, pessoal. Quanto que é? É menos 2. E por que é menos 2? Vamos tentar raciocinar da seguinte forma. Você precisa tirar... Ó, aqui, ó, 4 menos 6. Você precisa tirar de 4, tira 6. Ó, tira 6. Você consegue tirar 4. Consegue tirar 4, mas fica faltando 2 ainda para você tirar o 6, não é? Então, vamos considerar esse valor de faltar como sendo negativo, né? Menos 2. Ou, de outra forma, você tem... Vamos supor que como o 4 é positivo, e não está escrito que é positivo, mas ele é positivo, considerando o 4 positivo, e o positivo sendo um crédito, e o negativo sendo um débito, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho 4 e eu devo 6. Bora, eu vou utilizar 4 para pagar essa minha dívida de 6. E vai faltar, né? 2. Eu continuo com o débito de 2. Certo? Um débito de 2. Ou, por outro lado, né, segundo umas regras matemáticas mais rígidas, né? E obviamente você pode usá-las sem nenhum problema, que é considerar o seguinte, ó, 4 somado com o menos 6, né? Que é o que estava aqui. Então você pode utilizar da seguinte forma. Tu tem um número positivo, que 4 aqui é positivo, e tu tem um número negativo aqui, ó, que é o menos 6. Então a operação aqui é a operação de adição, ó. Então, a adição de dois números decimais diferentes, você diminui, então diminui o valor entre eles. Diminuindo o valor entre eles é 2. E coloca-se o sinal daquele número que possui o maior valor absoluto. Ora, relembrando o que é valor absoluto é o valor sem sinal. Vamos colocar entre aspas assim, sem sinal, né? Na verdade, o valor absoluto de um número é sempre positivo, ou zero, dependendo da situação. Quando for zero, claro. Então, assim, ó, o valor absoluto de menos 6, só para relembrar, ó, esse aqui é o símbolo de valor absoluto. Então, o valor absoluto de menos 6, qual é? É 6. O valor absoluto de mais 6, qual é? É 6 também. O valor absoluto de zero é o próprio zero. Então, o valor absoluto, esse aqui é o símbolo de valor absoluto, ele converte qualquer número que está dentro dele em um valor positivo. E se o valor for zero, ele no próprio zero. Então tá. Então o valor absoluto é isso. Então, qual é o maior valor absoluto aqui? Se você escrever o valor absoluto de menos 6 e o valor absoluto de 4, aqui vai ser o próprio 4, porque 4 é positivo, converte no próprio valor positivo, 4 positivo. O valor aqui negativo desse outro valor absoluto aqui é menos 6. Não. O valor absoluto de menos 6 é o próprio 6. Veja, qual desses dois aqui é maior? É o 6. Então, tu vai colocar o sinal do maior valor absoluto. Da onde ele veio? Ele veio do menos 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2.
Tá. Tirando esse detalhe aqui, que isso aqui é assunto de 7º ano, né? Então, vocês estão no 8º. Vamos apagar. Para continuar. Peraí. Então, tá. Tirando esses detalhezinhos que precisa ter cuidado, né? Que muitos alunos eles se perdem muito ainda com relação a sinal, porque não memoriza. Tu tem que entender o seguinte: a regra de sinal para multiplicação e para divisão é uma coisa. A regra de sinal para soma, para adição e subtração é outra. São diferentes. Não confunda as coisas. Vamos continuar aqui então, tá? Fizemos uma pausa ali para explicar esse detalhe. Então aqui, ó. Não fez ainda. Ah, tá. Então, uma potência de número negativo, né? De um expoente negativo. Isso resulta em quê? Resulta em 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Lembram disso? Propriedade 4? Não. Definição 4? Então é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. E se você converter isso para um número decimal, resulta em 0,25. Certo? Então essa é uma das possibilidades ainda. Você tem ainda uma multiplicação de duas potências de mesma base e tu tem o seu expoente ainda como resultado negativo após a soma, né? E recair numa fração. Então aqui, cuidado. Vamos lá, mais um exemplo aqui de... Vamos colocar assim, ó. Deixa me ver. 4 elevado a menos 2 multiplicado por 4 elevado a menos 3. Você pode ter isso também, né? Então o que dá isso? Dá 4 menos 2. Agora veja bem, somado com quem? Somado com o menos 3. Porque é uma soma desses dois expoentes aqui. Tu tem uma soma de mesmo sinal. Então tu soma e mantém o sinal. Essa é a regra. 4 elevado a quanto? Ou então, né, deve 2 mais outra dívida de 3, então totaliza uma dívida de 5. Né? É isso aí. E isso de novo recai na definição 4. 1 sobre 4 elevado à quinta potência, que é igual. Isso, na verdade, né, se você fizer as continhas, sabe que vai dar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isto é igual a 1 sobre... Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E 256 vezes 4, 1024. Se você quiser transformar isso para decimal, vai dar um número bem grandinho. 10 casas decimais aqui. Vamos escrever essas 10 casas aqui. Caso você queira fazer a divisão e se interesse em fazê-la, nada mais oportuno do que aproveitar e fazer essa divisão, né? Para treinar um pouquinho. A melhor maneira de praticar, né, de entender, é praticar bastante. Então assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Digo, estou contando as casas, né? 7 agora. 9, 7, né? 6, 5, 6, 2, 5. Deixa eu dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É exatamente isso. 10 casas. Tá bom. Então esse aqui seria o resultado, né? Desta multiplicação aqui dessas duas potências. Certo? Tá, vamos ver mais um exemplo aqui, então. Mais um exemplo. Um minutinho.
Isso que eu considerei as bases positivas. Perceberam? Vamos considerar agora as bases negativas. Aquele era o exemplo de número, deixa eu me lembrar, de letra D. Tá? Agora vamos para o E. Consideremos então este caso aqui, ó, menos 2. Essa aula é um pouco longa porque são detalhes, né, pessoal, que a gente precisa ter bastante atenção. Tem que ter paciência. Estudar tem que ter paciência. Menos 2 elevado a menos 2 vezes menos... Desculpa. Menos 2 ao cubo vezes menos 2 ao quadrado. E isso é igual. Qual é a base aqui? A base é menos 2. Então vamos elevar a... Manter a base, desculpa. A menos 2 elevado a quanto? A 3 somado com 2, porque essa é a propriedade. Mantém a base e soma os expoentes. Mantive a base menos 2, e agora estou somando os expoentes. Então, mantendo a base ainda, e colocando o resultado da soma dos expoentes. Isso é igual a... Na verdade, quando você tem uma base de uma base negativa, você tem que repetir essa base, mesmo sendo negativa, 5 vezes, né? Cuidado com isso. Então, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Igual. Então, isso vai ser... Muito bem. Vamos lá. Vamos multiplicar aqui. E colocar o resultado final disto. 2 vezes 2, 4. Veja que a multiplicação de dois números negativos é o quê? Positivo, né? Agora esse número positivo vai multiplicar quem? Este número negativo. Então 4 vezes 2, 8. Mais um número positivo, né? Melhor falando, multiplicado por um negativo, regra de sinal, é negativo. Agora este número negativo, menos 8, vai multiplicar o próximo lá, que é o menos 2. 8 vezes 2, 16. E um número negativo por um número negativo, né? A regra da multiplicação de sinais iguais na multiplicação dá positivo. E por fim, 16 vezes 2 dá 32. E positivo e negativo dá negativo. Então, esta potência aqui vai ser... A multiplicação de potências vai ser igual a quanto? A menos 32. Certo? É isso aí. Tá. Bom. F. Exemplo F. Aí você pode pensar assim, mas já entendi tudo. Tudo bem, mas olha só. Olha esse exemplo aqui, ó, que interessante. Esse exemplo aqui eu acho que é bem pertinente ainda. Vamos colocar assim, ó. Menos 3 elevado ao cubo multiplicado por menos 3 elevado a quanto? A menos 4. Olha só, um expoente negativo. Então, mantém a base, né? São multiplicações de potência de mesma base, mantém a base, e agora vamos somar os expoentes. 3 somado com quem? Com o menos 4. Igual. Lembram que eu falei anteriormente? Aqui, ó, mais e menos, você pode aplicar a mesma regra da multiplicação lá, para a regra de sinais. Então, mantém a base, menos 3, e na realidade tu tem isso aqui, né? 3 somado com o menos 4. Isso aqui dá menos, né? Seria 3 menos 4. 3 menos 4 é quanto? Você tem um crédito de 3
você tem um débito de 4. Então você fica com um débito de 1. Né? Então fica menos 1 aqui. Ó. Ou ainda, uma soma, uma adição de dois números de sinais diferentes, diminuindo 4 de 3 dá 1, e coloca o sinal daquele número que possui maior valor absoluto. Quem é que possui maior valor absoluto? O menos 4. Então coloca o sinal dele, menos 1. Simples assim, né? Foi mais simples do que falar antes. Então tá. Então tu tem aqui uma potência de expoente negativo. Aplica-se a regra, vamos lá. Aplica-se a definição. 1 sobre menos 3, com parênteses e tudo, elevado a 1. Isso é igual a quanto? Ora, definição de potência, que quando o expoente é 1, mantém-se a base. Então mantém a base. Vamos lá, mantém a base. Mantive a base, ó. Opa, menos 3. Ah, legal. E agora, como é que fica? Fica assim? Olha, não está errado deixar assim, mas na realidade você pode fazer o seguinte: pensar que, como isso é uma fração, tu tem um numerador, tu tem um denominador, certo? Um numerador que é positivo, um denominador que é negativo, e não lembrando que uma fração é uma divisão entre dois números. Então você tem uma divisão. E aplica-se agora a regra, né? Vamos aplicar a regra dos sinais para a divisão. Ora, é a mesma que da multiplicação. Sinais diferentes é o quê? Sinais diferentes é negativo. Então isso aqui vai ser negativo. Então fica menos o quê? Menos 1/3. Agora, não é mais o menos 3 que é negativo. Agora é a fração toda que é negativa, tá? Atenção para isso, tá, pessoal? Muito bem, vamos apagar essa parte aqui. Eu quero retomar um detalhe ali. Vamos apagar aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Muito bem. Olha, G, exemplo G. E se nós tivéssemos assim, ó, 0 ao quadrado multiplicado por 0 elevado a menos 2. Suponhamos isso. Certo? Ora, nós temos o seguinte: mesma base, elevado a quanto? A uma soma dos expoentes, né? 2 somado com menos 2. Ora, quanto que é 2 somado com menos 2? Isso é 0. Ó, 2 somado com menos 2. Você tem um crédito de 2, você tem um débito de 2, você usa os 2 de crédito para pagar a tua dívida de 2. E isso fica com 0. Então, tu tem base 0 elevado a expoente 0. Ora, base 0 elevado a expoente 0, a gente já tratou disso antes, né? E dizemos que isso disto ser indeterminado. Né? Então, há um problema quando nós temos base igual a 0. Podemos ter um problema. Não necessariamente, mas podemos ter. Então tem que ter cuidado com isso. Vou apagar aqui de novo, refazer um exemplo semelhante, tá? Que é aqui, eu vou apagar aqui. Se esse caso fosse assim, ó, GHI, né? E se fosse assim, 0 ao cubo multiplicado por 0 na menos 4. Digamos isso. Você teria 0 elevado a 3 somado com o menos 4. E isso é igual a 0. Já tratamos esse exemplo aqui, né? Aqui, está aqui em cima um exemplo semelhante, a mesma conta. 0 elevado a menos 1. Ora, isso aqui é o quê? É a definição aquela. É aquela definição, né? Seria
Definição 4, que é a potência de expoente negativo e ser igual a uma fração, cujo denominador é uma potência, sem o expoente negativo agora. Então, 1 sobre quem? 0 elevado a 1. Maravilha, né? Então, seria 1 sobre... Quanto que é 0 elevado a 1? Definição de expoente igual a 1 é igual à própria base, né? Quando o expoente é 1, o resultado é igual à própria base, melhor falando. 1 dividido por 0. Lembra que isso aqui, ó, eu disse para vocês, um dos vídeos anteriores, né, sobre um dos vídeos que era os problemas do zero. Lembra que isso aqui é um problema? Por quê? Porque nós temos aqui no denominador, aqui, ó, nós temos o zero, divisão por zero. Então, divisão por zero é um caso complicado. Não dá para fazer. Divisão por zero. Isso aqui é impossível. Então, não existe, tá, pessoal? Então, isso aqui é igual a não existe. Não existe resposta. Não existe número que multiplicado por zero resulta em 1. Certo? Então, por isso que a gente tem esses problemas aqui, né? Então, na verdade, nós temos que cuidar quando a base é 0. Então, nossa propriedade ela fica muito restrita, né? A propriedade 1 ela fica restrita, eliminando-se o zero da base, caso se você trabalhe com campo numérico nos expoentes dos números inteiros, né? Que pode ser negativo, o próprio zero, ou os valores positivos. Então tem que ter esse cuidado aí. É importante destacar isso, tá? Muito bem. Eu acho que por enquanto é isso. E logo postaremos um vídeo sobre propriedade da divisão de mesma base. É isso aí, rapaziada. Muito bem, obrigado. Abraços.